Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz então a continuação do livro há 2000 anos com relação à vida do próprio Emmanuel quando ele era ali um senador da República Romana, ele era chamado Publio Lentulus, e nesse livro, que aconteceu 50 anos depois da passagem dele de volta para o plano espiritual nesse livro, há 2000 anos. Porém, ele aparece só na primeira parte desse livro, porque aqui quem é o protagonista é a Célia, ela que nós estamos acompanhando toda a saga dela, desde que ela foi então posta para fora de casa, carregando um recém-nascido, tudo que ela já padeceu nesse caminho dela. Nós estamos agora aqui, ela foi posta para fora de casa pelo pai dela, o Elvídio Lúcius, e ele não a matou só porque a mãe dela intercedeu. E agora ela se encontra, ela está aqui de frente com o pai dela, ela que agora se apresenta como um rapaz, como um homem, ela é o irmão Marinho. E nós vimos no último vídeo, desta que é a segunda parte do livro e deste que é o 6º capítulo, que é intitulado No Horto de Célia. Então nós vimos que depois o pai dela, o Elvídio Lúcio, já esteve ali há 1 ano. Ele foi, então, quando ele encontrou o Evangelho de Jesus Cristo, um antigo amigo dele falou a ele do Evangelho, ele que já sabia, claro, mas dessa vez, depois de tanta coisa que já tinha acontecido na vida dele, ele já estava pronto para entender. Aí ele entendeu, aceitou e perguntou se não havia uma pessoa que ele pudesse, como no tempo dos apóstolos, que haviam aqueles locais, como a Casa do Caminho, que a gente vê ali no livro Boa Nova, por exemplo. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Ele perguntou se não havia um ponto desses onde ele pudesse ser consolado, quem sabe, e aprender mais sobre o Evangelho de Jesus. Aí essa pessoa disse a ele, sim, ao irmão Marinho. Foi aí que ele soube do irmão Marinho. Ele foi até lá e pediu ao irmão Marinho, disse que ele gostaria muito, contou todo o drama dele, disse que ele gostaria muito de reencontrar a filha dele. E aí ela, que era a filha dele, que reconheceu, era a Célia, reconheceu-o como pai, mas ele não a reconheceu. Ela estava em roupas masculinas. E ela não se mostrou, ela foi inspirada pelo avô dela em espírito, que é o Lúcio, que não era o momento dela se apresentar, apesar dela ter tanta vontade de se atirar aos braços do pai, dizer que o perdoava e fazê-lo se sentir muito melhor, é claro. Ela não se mostrou, porém disse a ele, vamos ampliar os laços de sangue. Tem muitas filhas, você não encontra só a filha, mas tem muitos ali nos bairros pobres de Roma, vá até eles. E aí foi isso que ele fez, ele chegou, dividiu primeiro libertou todos os escravos e deu assistência a eles, depois foi em busca dos mais necessitados, dando amparo moral e material também. E depois, quando ele sentiu que já estava no momento da morte, que ele não viveria muito tempo, ele disse à outra filha dele, a Elvídia, e o marido dela, o Caio, que ele gostaria então de voltar a Alexandria, ao Egito, para reencontrar o irmão Marinho. E aí a Elvídia insistiu que ele deixasse o Caio acompanhá-lo, mas ele não quis. Então ele foi apenas com 2 empregados de confiança do Caio, e aí então nós o vemos aqui quando ele chega já quase nos últimos momentos de vida. A Célia o recebeu e tentou usar os medicamentos caseiros dela, porém nada fez com que a situação se revertesse. E aí nós vimos então que quando ele disse mais uma vez que ele gostaria que Jesus Cristo pudesse se apiedar dele, fazê-lo rever a filha dele antes de morrer, ela foi então e vestiu aquela túnica com a qual ela foi expulsa de casa, mudou o penteado e voltou trazendo também aquela pérola que ela recebeu de presente dele logo que ele voltou da Grécia, antes do dia que ele a expulsou de casa. E aí ela mostrou tudo a ele e disse, Jesus Cristo o ouviu, eis aqui a sua filha, eu sou sua filha. Porém, a partir desse momento ele não pôde dizer mais nada, ele já estava completamente entregue nos braços da morte, e aí
terminou dessa forma. Ele viu que ele havia reencontrado, que o irmão Marinho era na verdade a Célia, a filha muito amada que ele expulsou de casa e que agora, totalmente arrependido, ele buscava reencontrar para receber o perdão. Ela disse que o perdoava, o abraçou. Ele então pôde nesse instante terminar o último suspiro dele. E aí então na última frase do vídeo anterior o último parágrafo foi: com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras. A Célia cerrou as pálpebras do pai dela no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava, agora, nimbada de paz e serenidade. Ou seja, ela se mostrar a ele fez com que o último momento dele passasse a não ser mais aquele momento. Ele estava tão ansioso, ele gostaria tanto de poder revê-la e de poder dizer a ela que ele se arrependia. Ela sabia já, ele não pôde dizer logo que ela se apresentou, mas ele ouviu dela que ela o perdoava. Então a fisionomia dele agora era de paz e serenidade. Foi assim que se concluiu o vídeo anterior. E agora eu vou dar continuidade nessa, que é a última parte desse 6º capítulo. Então, o livro está quase acabando, são só 7 capítulos, falta só um. E eu peço a Jesus Cristo que me abençoe agora, que permita que eu faça essa leitura com a maior dignidade possível, o mais fluida possível, e que, se for possível, que eu possa até ser inspirada para os comentários, para que eles sejam pertinentes, para que eles tragam alguma coisa para acrescentar, senão que eu não os faça. E eu peço a Jesus Cristo que abençoe você também que esteja acompanhando, porque o Emmanuel disse, ele nos preveniu que esse livro ele deveria ser lido e meditado sobre, pois não é uma obra de ficção, é realidade, tudo que aconteceu, que está escrito aí aconteceu. E ele, como ele disse no livro anterior, no 2000 anos, ele traz esse testemunho para nos servir de exemplo, para nos servir de roteiro para a nossa própria caminhada, porque nós possamos ser sábios e aprender com o erro alheio. Então eu agradeço a Jesus Cristo, a Chico Xavier, Emmanuel, a você que está assistindo, e vamos lá dar continuidade. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, então ela cerrou as pálpebras dele no derradeiro sono, que então ele foi aí com essa fisionomia nimbada de paz e serenidade. Por instantes, permaneceu genuflexa e viu que o ambiente se enchera de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis da mãe dela e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Então estavam ali a Alba Lucínia e o Quinéio Lúcius. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. A fim de escoltar a alma regenerada. E aqui sempre os livros de Chico Xavier sempre então me trouxeram essa certeza, que às vezes eu tinha ouvido dizer, na última hora, na hora ali da passagem, a pessoa encontra aqueles que já foram e eles vêm buscar. E eu sempre imaginava como poderia ser isso. E os livros de Chico Xavier testemunham então que nesse momento, especialmente eu acredito como o exemplo dele, quando nós vamos com a alma regenerada, que a gente no final, antes de dar o último suspiro, a gente entenda e ainda faça o que seja possível para estar revertendo toda aquela vida como igual a dele, que foi ali de muito orgulho, de muito estar se identificando com o externo, com o que acontece nessa realidade, que essa sim é fictícia, não é a verdadeira. Figurou-se-lhe que todos os amigos então estavam presentes. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto, que acorreram pressurosos ao chamado. Novamente reintegrada no seu hábito de monge, Célia encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências. Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto.
Os serviçais de Caio Fabrícios explicaram, porém, que seus patrões em Capua estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem mais que penosa e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria para que os despojos voltassem à Campânia caso o tribuno falecesse. E assim, de manhã bem cedo, um grupo de 4 homens, inclusive os 2 servos aludidos, transportavam o cadáver de Elvídio Lúcio para a cidade próxima. Encostada à porta da choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada como nunca. A revivescência da afeição paterna em tais circunstâncias lhe havia trazido a amargurosa tristeza. Jamais a angústia do mundo se apossara tão fortemente da alma dela. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração, nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações. Mas uma saudade singular dos seus mortos bem-amados enchia-lhe agora o coração de um como filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas em breve as rosas de sangue começaram a brotar da boca, num fluxo contínuo. Aqui nós lembramos então que no início desse capítulo o Emmanuel então explicou que a Célia ela já estava tísica, ou seja, ela estava com tuberculose, por tudo que ela passou ali, toda a falta de conforto que ela passou ali, todo o frio que ela deve ter passado, todo o trabalho que ela teve que fazer ali no início, isso foi enfraquecendo e ela então já estava com esse problema e agora então parece que também estão chegando os últimos momentos dela. Alguns irmãos amigos acercaram-se, enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. E olha, o interessante, a gente vê aqui que, então, a Célia aqui mesmo, ela já revigorou, quem sabe, eu não encontro a palavra aqui, ela já transformou a uma pessoa que foi o Epifânio, esse que nós vimos aí no início, logo que ela chegou no mosteiro, que foi pintado como realmente alguém que estava totalmente à deriva do que ensina Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, apesar de ser ali o chefe, ser ali o superior do mosteiro. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptises se prolongavam assustadoramente sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. Então ele aqui também fazendo o mesmo caminho do Elvídio, ele também agora entendeu, ele tem arrependimento ali, a gente vê os 2 exemplos então, porque nós vimos que anteriormente ali o Emmanuel mostra como a Cláudia Sabina, ela que também teve a oportunidade de encontrar os ensinamentos de Jesus Cristo e o coração dela estava tão cheio de ódio ainda que ela não conseguiu, ela mesmo no momento da morte ela ainda plantou um pouco mais de espinho para ela própria colher, colocando o ódio no coração do próprio filho que ela abandonou quando era um neném ainda e além disso o que o levou a cometer um crime e ser morto também, ou seja, ela agravou bem mais, ela não entendeu, já que o superior aqui do monastério, então ele agora está cheio de arrependimento e ele fazia de tudo agora então para estar como a gente viu, muitos deles a Atério, o próprio Elvídio, a primeira coisa que vem, eu acredito, quando a gente se arrepende, é a gente tá limpando, como que fala, como que diz, é quando a gente tá
descarregando a consciência, não é? Porque a gente usa mais ou menos esse termo, a pessoa está com a consciência pesada, porque eu acredito que realmente quem pode nos mostrar que aquilo que a gente fez não foi bom para a gente é a nossa consciência. Então é a primeira coisa que a gente, depois que a gente entendeu e se arrepende, é de aliviar um pouco a consciência. E o alívio vem fazendo o bem e vem conseguindo pedir perdão também. 2 dias se passaram de angústia infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas se aproximaram do irmão Marinho, cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercaram-se da jovem, beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas. Irmão Marinho, dizia um deles, tu não deverias morrer. Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Clama um outro, disfarçando as lágrimas. Mas a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade: ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, agravaram-se de maneira atroz seus padecimentos. Compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos, e ela, erguendo para o superior o olhar sereno, acentuou: meu pai, rogo que me perdoeis se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras. Orai por mim para que Deus tenha compaixão da minha alma. E se é permitido pedir-vos alguma coisa, desejo ver as crianças da escola antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas, levando as mãos ao rosto, e antes do amanhecer, 3 irmãos saíram pelos povoados mais próximos a fim de reunir os pequeninos por satisfazer os últimos desejos da agonizante. E aqui ela mais uma vez mostrando a grandeza dela, de compreensão, porque quem deveria estar pedindo perdão aqui para ela é ele, por tudo que ele fez. Porém, ela que vem então aqui pede perdão e pede que ele reze por ela. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o quarto respeitosas. O irmão Marinho, contudo, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente. Num gesto extremo, chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho, a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade, enquanto Célia lhes sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenote de olhos graves, todos nós, lá em casa, temos pedido a Deus pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia a agonizante, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante no seu vestidinho pobre a balbuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil e me repreendeu asperamente. Que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão, o redil não é lugar das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela. Lá ela receberá mais sol e tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Célia, ela se supera, não? Porque aqui a menininha vem reclamar e ela diz, não, ele tem razão, e ainda quando você vai plantar em outro lugar, e a primeira flor você dá a ele, ou seja, não guarda nenhum rancor dele, perdoa, presenteia. Olha, irmão, repetia outro pequenino de cabelos despenteados, as ovelhas esta noite nos deram 2 novos cordeirinhos. Tratarás deles, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro pequenino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Meu filho, dizia a agonizante,
Nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade, que é soberana e justa. Mais uma dica dela, aqui uma dica do Emmanuel nesse livro, que então aquela coisa de rezar não para pedir o que a gente acredita que é o melhor para a gente, porque a gente não está vendo o plano todo. Às vezes aquilo que a gente não está conseguindo, aquilo que está saindo da nossa vida é um livramento, e a gente não está percebendo que é Deus ali pagando 95% do vaso chinês que a gente quebrou. Então, o que a gente deve pedir, de acordo com ela, nós devemos pedir ao Senhor a compreensão daquilo que está acontecendo. Eu acredito, eu tenho feito muito essa pergunta: o que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? E aí eu acrescento aquela que o Andrew Carnegie, ali com o Napoleão Hill, ele diz sempre que há sempre uma semente de êxito em cada adversidade. Aí então eu pergunto, como é que eu faço para encontrar essa semente de êxito nessa diversidade? Mas em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou, desejando concentrar as derradeiras energias para a prece: filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças deu-se ligeiro tumulto quanto à escolha do hino a ser cantado. Foi então que uma pequenina lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que, nessa hora, o irmão Marinho preferiria sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. Então, todos de mãos dadas rodearam o leito, no qual a enferma oferecia a Deus seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observavam, chorando, à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos e elevaram-se aos céus as notas cristalinas do cântico singelo. E aqui a gente vendo então ela podendo tá se preparando ali para dar o último suspiro, é claro, com todo isso que ela está passando no plano físico, que o corpo físico ali totalmente debilitado, mas sem sofrimento. Basta a gente olhar como é que foi o final da Cláudia Sabina, como foi o final da Atéria, como é que foi o final mesmo da mãe dela, da Alba Lucínia, não é? Que também a gente viu ali que não teve tempo de conversar com ninguém, que ficou um pouco fora então da própria mentalidade dela ali no momento de morrer. E aqui a Célia, a gente vê então como é que é o final daquele que, como é a morte daquele que soube viver. Louvado seja Jesus. E esse então aqui é o hino que as crianças estão cantando, mas eu não sei a música, senão eu cantava também, mas vou ler só, tá bom? Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo, vem até nós, meu Jesus. Célia ouviu o hino das crianças em seus últimos acordes. Figurou-se-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e tímbales divinos. Desejou contemplar os meninos da escola humilde e falar-lhes mais uma vez da alegria infinda dela. Mas ao mesmo tempo sentiu-se rodeada de seres carinhosos que sorridentes lhe estendiam os braços.
Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Munácio e a figura encantadora de Ciro, como que envolta num peplo de neve translúcida. Então todo mundo ali que a gente já conhece. Então Lésio Munácio é o marinho, o nome verdadeiro dele é Lésio Munácio, mas toda a história que ele contou ele teve que mudar de nome. A um gesto da amorável entidade Quinéio Lúcius, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o coração dela esperava toda a vida. Quis falar da felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Eu acredito que é isso mesmo. Jesus Cristo ali no livro Boa Nova, ele falou, aqui é uma escola. E quando a gente vai ali na escola e a gente realmente estuda, quando a gente volta para casa, a gente está meio cansado, a gente está precisando de férias. E aí então ela encontra aqui todos aqueles buscando, ela nem pôde ainda continuar ali se deleitando com o hino que as crianças da escola estão cantando, porque ela já está fazendo a passagem dela. Guardando-lhe a fronte nas mãos sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos: ouve, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra. Ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o cadáver de neve. A um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os despojos dela, ao passo que no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia numa onda de luz e perfumes aos páramos do infinito aquela alma ditosa de mártir. E é assim que se conclui aqui então esse que é a última parte do 6º capítulo, que é então no Horto de Célia. Nós vimos então aqui a passagem da Célia, como é que foi a morte dela. Então todos vieram ali buscá-la, ela que pediu como último desejo ali para o pai Epifânio, que ela queria ver as crianças, que a gente sabe que ali no horto dela, na casa dela, ela recebia, ela era como uma educadora ali para as crianças, que todos gostavam muito dela, não apenas as crianças, ela trazia também alívio, trazia cura, impunha as mãos, fazia também ali os remédios caseiros dela para todos os que vinham ali em busca daquele amparo, que foi o que ela aprendeu com Jesus Cristo. E aqui nós vemos que a Célia, então, ela foi levada, conduzida numa onda de luz e perfumes aos páramos do infinito. E aí a gente vê como é que foi, eu trago aqui novamente o exemplo de Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, que eu fiz também, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver. Nós vimos que depois dele ter passado todo também aquele caminho de sofrimento, mas eu acredito que a diferença aí é que é sofrimento sem dor, eu acredito, porque como ele entendeu por que é que ele estava sofrendo, aí então nesse último momento ele foi o próprio Mestre, Jesus Cristo, que veio buscá-lo, e logo em seguida ele encontrou as pessoas que ele queria mais ver, que era a noiva dele, Abigail, e também o Estevão, de quem ele foi o grande algoz. E por que essa diferença? No dia da passagem do senador Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, tudo que ele queria ver era a mulher dele, assim que ele passou, a Lívia, e nem isso ele pôde. Por quê? Porque ele entendeu a grandeza das palavras do Evangelho de Jesus Cristo só no último momento mesmo. Ele, como Euvídio, ele não teve tempo. O Euvídio ainda teve 1 ano ali seguindo os conselhos da Célia, enquanto o irmão Marinho. Porém, o senador Públio Lentulus não. Então, na passagem deles, ele encontrou pessoas ali, amigos dele, esperando. Porém, ele não pôde ver a pessoa que ele mais queria ver, que era a Lívia, porque ela já estava, a exemplo da Célia, ela também que era um espírito bem mais evoluído, ela então já estava ali em um plano superior. E agora aqui a gente vê que também no livro Há 2000 anos, ele tem um sonho onde ele se vê na encarnação precedente dele, como o próprio bisavô, em que ele realmente foi muito cruel e ele se vê passando por um tribunal, por um julgamento da própria consciência dele, e aí é pedido a ele que ele dê
exemplo, então, que ele dê testemunho de abnegação e humildade. Foi exatamente o que ele não fez, ele só deu testemunho de orgulho e superficialidade, como o mestre Nazareno classificou. E aqui a gente vê o contrário, a Célia, ela só deu testemunho de abnegação e humildade, de renúncia e humildade, renúncia a palavra. Ela renunciou a tudo que podia ser, porque quando ela tomou o lugar da mãe dela, como o avô dela havia pedido que ela ajudasse os pais dela, que ainda não tinham tanta clareza como igual a ela, como ela tinha, então ela não titubeou. Na hora em que a mãe dela estava para ser jogada ao precipício, ela se colocou no lugar, se colocou na frente, e foi ela, e não se colocou nem um minuto como vítima, enfrentou tudo de cabeça erguida, sabendo que estava sendo guiada, porque ela disse, naquele momento ela disse, agora eu escolho Jesus. E é assim então, gente, que termina essa última parte desse 6º capítulo, e nós vamos para o 7º e último capítulo no próximo vídeo, que vai ser nas esferas espirituais. Isso nós vamos encontrar então todo o pessoal agora que já chegou no final dessa caminhada, dessa batalha, como ele diz aqui, que parece que a gente volta tão cansado depois de ter passado por tudo isso. Mas como eu disse, que o próprio Jesus Cristo disse que aqui era uma escola, então a gente só tem que voltar cansado, porém feliz e contente com o nosso caderno, com o nosso boletim embaixo do braço, se a gente tiver conseguido fazer exatamente aquilo que ficou determinado antes da gente vir. E nesse último capítulo a gente vê como é que é feito, como é que é traçado, como é que é costurado toda essa nossa volta, tudo incluindo aí aquela frase de Jesus Cristo, perdão 70 vezes 7 vezes, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa última parte do 7º capítulo, penúltimo capítulo. Se você quiser então ver como é que se conclui o livro, vem comigo para dar continuidade no próximo vídeo. Te agradeço se você quiser deixar seu like, se quiser compartilhar o vídeo, e se você quiser entrar lá no meu canal também, tem os outros vídeos dos livros do Chico, que eu deixo ao longo desse vídeo para você se quiser ver, e outros livros lá ainda, se você quiser se inscrever. Muito obrigada também. Tchau, até o próximo vídeo.